Você precisa aprender um pouquinho mais sobre a função C dentro do Python? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho mais sobre como que a gente pode resolver problemas com estruturas condicionais dentro dessa linguagem de programação incrível. Mas, antes da gente começar, você já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E deixa seu comentário aqui se esses vídeos de Python fazem sentido para você, porque hoje é o nosso primeiro vídeo aqui sobre essa linguagem dentro do canal. Eu já pensei várias vezes em trazer conteúdos de Python, mas eu sempre ficava meio assim, porque às vezes quem gosta mais das ferramentas Microsoft talvez não vai tanto assim para dentro do Python, mas hoje no mundo onde a gente está, o Python ele vem se fazendo cada vez mais presente, principalmente para a gente que é analista e cientista de dados, beleza? Então, a ideia hoje do vídeo, vamos ver como é que ele vai repercutir, é trazer um pouquinho para você sobre o que eu acho que é uma das coisas mais importantes aqui dentro do Python, que é uma estrutura condicional. Bom, aqui, pessoal, a gente vai aprender na aula de hoje a estrutura com duas possibilidades de respostas e mais de duas possibilidades de resposta, tá? No outro vídeo a gente pode fazer um pouquinho mais sobre aí mais estruturas condicionais com mais de uma condição. Então, usando o AND, o OR, o NOT, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma estrutura condicional simples primeiro, que é a famosa função C simples que a gente tem lá dentro do Excel. E antes de mais nada, a ideia de programação que eu estou usando aqui é o PyCharm. Você também pode utilizar o Jupyter Notebook, pode utilizar o Spider, pode utilizar, sei lá, o VS Code, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como fazer o download também dessa plataforma, né, que é o PyCharm, comenta aqui embaixo que eu faço questão também de construir um vídeo desse aqui para o canal. Fechado? Então vamos lá. Primeira coisa, estrutura condicional simples, tá? Eu vou primeiro aqui imaginar um cenário que a gente vai fazer aquele famoso aprovado ou reprovado. Então eu vou pedir para o usuário, eu vou criar uma variável primeiro do tipo média, e eu vou pedir para o meu usuário imputar para mim, né? Então eu vou colocar aqui, ó, int input informe a média final do aluno. Então vamos entender uma coisa aqui, pessoal. No Python, a gente, para declarar uma variável, a gente simplesmente vai entrar com o nome dela, tá? Sinal de igual, que a gente vai ler como recebe, e aqui dentro a gente vai entrar então com a variável. A gente poderia colocar o número direto aqui? Poderia. Mas para deixar o software um pouquinho mais legal, né, a nossa aula um pouquinho mais legal, eu estou pedindo para o meu usuário me falar. Então essa função input, ela serve basicamente para que o usuário faça uma interação com o seu código, que ele informe a média que ele coloca ali dentro, tá? E esse int, ele também é uma função que vai converter toda a resposta que for recebida aqui dentro para um número inteiro, tá? Eu poderia ter usado também o float, né? Por exemplo, aqui, ó, o float. O float, o que ele faria? Ele simplesmente converteria toda a minha média aqui em decimal. Então, são dois tipos aqui de valores que a gente tem aqui dentro do Python. O int e o float, inteiro e decimal, beleza? Vou voltar para o int aqui mesmo, int, dessa forma. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar dois entres aqui para organizar, e eu vou fazer o seguinte, olha só, se a minha média for maior do que 7, dois pontos, print, mostre para mim que o aluno está aprovado. Caso contrário, else, mostre para mim então que mostre para mim que o aluno está reprovado, ok? Deixa eu tirar isso aqui que eu esbarrei no teclado sem querer. Ok? Fecho meus parênteses aqui. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais dessa estrutura. Aqui, a função if, a estrutura if, ela vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente tem lá dentro do VBA, por exemplo, que vocês com certeza já viram aqui no canal. Aqui a gente tem essa estrutura de dois pontos. Então, eu vou colocar o seguinte: se a minha variável média for maior do que 7, dois pontos, e ele vai imprimir. A função print, para quem não conhece, serve para imprimir o resultado na tela para mim, tá? Que é basicamente a gente utilizar uma MSGbox para mostrar o resultado lá dentro do VBA, ou até imputar esse resultado dentro de uma célula da planilha mesmo, tá? E aqui dentro do Python, pessoal, a gente tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa chamada indentação. O que é a indentação do código? É você colocar a estrutura correta. Tá vendo que eu tenho um espacinho entre o if e o print, né? Da primeira para a segunda linha? Esse espaço é o que a gente chama de indentar o código. Henrique, é obrigatório fazer isso? No Python, sim, tá? No Python é obrigatório. No VBA, não, a gente sabe que não. Você pode escrever lá meio que de qualquer jeito, mas aqui no Python, não. Aqui no Python é obrigatório a gente fazer isso daí.
Fechado? Coloco aqui o else, 2 pontos, não posso esquecer, e ele vai imprimir esse resultado para mim, tá bom? Aqui você pode estar vendo esses itens que eu coloquei aqui em cima, pessoal. Esse hashtag que a gente utiliza, ele serve para gerar um comentário para mim aqui dentro do Python, tá? Então eu uso o hashtag para comentar e também aspas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente usa essas aspas aqui dentro, tá? Mas eu vou clicar aqui em cima agora no meu botão de executar, aqui, ó, aqui, vou executar, e aí eu deixei aqui, ó, sem querer. Deixei um colchetes aqui no final, pessoal. Falha minha, tá? Deixei um colchetes aqui e esbarrei no teclado mais uma vez. Então, vou executar novamente. E ele pede para eu informar a média final do aluno. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. O aluno teve média 10. Quando eu dou um Enter, ele já retorna para mim aqui, então, que o aluno está aprovado. Vou executar o código de novo. Vou colocar aqui agora a média 5. Ele retorna para mim que o aluno está reprovado. Simples assim, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uns espacinhos aqui, ó. E vou vir aqui na minha linha 7 e vou inserir 3 aspas duplas. Olha só que interessante. Vou até começar a apagá-las aqui, ó. Aí, 3 aspas duplas, seleciono elas, Ctrl C, e dou um Ctrl V aqui embaixo também. Por quê, pessoal? Tudo que eu coloco dentro de um bloco de 3 aspas duplas, isso aqui vai ser todo lido como um comentário. E agora a gente vai trabalhar com várias possibilidades de respostas, ou seja, o aluno pode estar aprovado, reprovado ou de recuperação. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: se a média do aluno for maior do que 7, até aqui não muda nada, então imprime para mim que o aluno está aprovado. Simples assim. Agora, pessoal, para eu colocar mais condições, melhor dizendo, mais possibilidades de respostas, eu preciso entrar com a minha elif, tá? Elif é como se fosse o else if, tá bom, pessoal, que a gente tem lá no VBA. É a capacidade de eu colocar mais possibilidades de resposta aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte: se a média do meu aluno for menor do que 5, 2 pontos, por favor, imprima para mim que o aluno está reprovado. E aí, caso contrário, agora sim meu else, imprime para mim que o aluno está de recuperação. Simples assim. Não é a única forma de responder isso aqui, tá, pessoal? A gente poderia utilizar aqui comparações, né, entre 5 e 7, daria para colocar, inclusive, né, vamos supor que eu tivesse aqui aprovado, reprovado, recuperação, em espera, nota inválida, enfim, se eu tivesse mais possibilidades de respostas, eu poderia compreender aqui o meu bloco com mais elifs, não tem problema nenhum, beleza? Vamos executar, vou clicar no meu botãozinho de play aqui. Primeiro ele pede para eu informar a minha média do aluno, vou informar que a minha média é 5, tá? E aí ele vai retornar para mim aqui agora que o aluno está de recuperação. Por quê? Porque eu estou falando que ele só vai ser reprovado quando for menor do que 5. Olha que interessante. Vamos executar de novo. Coloco aqui agora 3. Agora sim ele está reprovado. E vamos, por último, agora colocar a nota 10, que é meu top aluno. Vai estar lá, então, que agora o aluno está aprovado. Beleza? Bom, e agora, pessoal, eu vou passar para você, na verdade, né, um pequeno exercício, que é a sua missão é descobrir se o número ele é par ou ímpar, tá? Eu não ensinei como fazer isso aqui ainda, mas se você já tem um conhecimento mínimo de Python, ou se você não tem, recomendo que pause o vídeo agora e tente responder. Caso contrário, a gente vai responder juntos agora. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, ó, essas aspas aqui, vou dar um Ctrl X nelas, vou colar aqui embaixo, para que eu possa comentar todo esse bloco. E aí vou comentar minha média, que eu não vou precisar mais dessa variável também. Então agora está tudo aqui comentado, né? E vamos responder ao nosso exercício então, turma, que é o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada número, tá? E esse número eu vou atribuir também um int input, né? Ou seja, int input, ok? Informe qualquer número. Estou pedindo para o meu usuário fazer isso. E aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se esse número resto 2 for igual a zero, Henrique, calma aí que eu não entendi nada que você fez. Vou te explicar, deixa eu só terminar a construção do código aqui. Print para mim que o número é par. Par. Caso contrário, else, print para mim que o número é ímpar. Acento aqui, né? Ímpar. Simples assim. Então vamos ler isso aqui, pessoal. Olha só que interessante. Esse sinal de porcentagem, ele é como se fosse um sinal de divisão, só que ele não vai fazer uma divisão. Ele vai encontrar o módulo da divisão. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número que a gente vai formar para ele aqui e vai dividir por 2 e vai olhar o módulo. O que é isso? O resto que a gente tem ali na nossa divisão.
que é isso? Se eu dividir, por exemplo, 10 por 3, ele vai dar 3,33333. Esse 33333 indica, né, que se eu dividir por 3, esse número que eu dividi por 3, né, ele acaba, não é que ele não é par, ele dá um resto. Pensa comigo, todo número que eu divido por 2, 10 dividido por 2 dá 5 redondo, não dá? Agora, se eu dividir 7 por 2, dá o quê? 3,5. Então, ele tem um resto, ele tem um número depois da vírgula. O que faz, então, que o meu número não seja par. Então, todo número divisível por 2, sem resto, é um número par. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faz todas as divisões por 2. Tudo vai dar um número inteiro. Então, esse percentual que a gente encontra aqui dentro, ele vai olhar se tem o número depois da vírgula. Se tiver e for igual a zero, significa que o número é par. Faz sentido? Essa é uma pergunta muito comum que cai aí em entrevistas de emprego, que cai em testes de Python, ok? Vamos testar isso aqui? Vamos testar. Vou executar aqui dando um play. Vamos lá, formar um número, vamos formar o número 15, olha só. Número 15, ops, porque eu coloquei o item ali, né? Estou esbarrando no teclado direto, né? Então vamos lá. 15. Agora sim, ó. O número ele é ímpar, ok? O número ele é ímpar. Vamos executar agora com o número 20. E aí, o número é par porque 20 dividido por 2 dá 10 e não tem resto, certo? Bom, pessoal, então, essa foi a nossa primeira aula de Python aqui do canal. Tem muitas outras coisas que eu quero trazer para vocês, como aprendizado de máquina, que é o machine learning, e várias outras coisas também que eu tenho aplicado aqui na ação de treinamentos com os nossos clientes, com os nossos alunos nos últimos anos. E se você tiver interesse em aprender um pouco mais sobre isso, já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha e principalmente deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. Fechado? Muito obrigado, te vejo na nossa próxima aula.